Agora, Raquel, o índice geral aí de preços, medido aí pela Fundação Getúlio Vargas, ele subiu 2,48% em abril. No mês anterior, o índice havia registrado uma alta de 1,18%, ou seja, mês a mês o brasileiro vê aí seu poder de compra diminuir, como você mesmo disse aí, e o Brosco até fez a pergunta em relação a isso. Agora, qual que é a tendência da inflação para os próximos meses? O que mais que vai pesar aí no bolso do consumidor? Na realidade, o que vai pesar ainda mais, porque já está pesando, né? Não, perfeito. Você mencionou o índice geral de preços, né? Esse índice, ele é um índice, ele toca muito dos preços no atacado. Então, por que é importante olhar para esse, né? O nosso principal índice que o consumidor sente, ele é o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor. Mas por que os IGPs, né, que são esses índices que olham mais para o atacado, eles também são importantes? Porque a gente consegue ver alguns preços que estão ali, a gente chama no pipeline, né? Por quê? Porque se o produtor está sentindo essa alta de preços, a depender do que está acontecendo no momento econômico, ele vai repassar esse preço ou não, né? Então, se a economia está mais fragilizada, ele repassa menos desse preço. Mas dado uma situação de que ele já perdeu, ele tem que retomar uma margem que ele pode não ter retomado durante a pandemia, muitos desses preços estão sendo, sim, repassados e bastante rápido para o consumidor. O que a gente deve ver para os próximos meses, né? Pelo lado assim, negativo, no sentido de que vai pesar, vai seguir pesando no orçamento das famílias, são os alimentos, né? E os produtos industriais. Quando a gente olha na ponta, ou seja, as últimas consultas ali de preços de alimentos, tem alguns que já começaram a ceder, porque a gente não pode esquecer que a inflação, ela é um aumento de preços, né? Então, se você tem um patamar alto, então as commodities ainda estão em alta porque a guerra ainda está acontecendo, então elas não cederam, isso não significa que a inflação vai continuar subindo, porque se ela se mantém num patamar alto, a inflação pode ser até zero, né? A variação foi zero, mas ela continua num patamar alto. Então, assim, por hora, o consumidor não deve esperar uma queda, tá, nos preços dos alimentos, mas pode ser que sim, eles comecem, né, a caminhar para uma estabilização, mesmo que num preço mais elevado. Já os produtos industriais, então aqueles bens que a gente compra, né, eles sim, eles ainda têm, né, uma alta para carregar, que é essa que a gente vê nos índices ao produtor, que também tem bastante relação, tanto aí com a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque eles são grandes produtores de commodities, tanto agrícolas, né, então, tanto ali diretamente nos alimentos, quanto minerais também, né, que vão de insumos industriais, então, por exemplo, o alumínio, né, quanto quando a gente olha ali para a China, né? A política de Covid-0 na China está causando, está assim, piorando a situação das cadeias de produção. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Se você olha o gráfico, esse gráfico rondou bastante aí nas rodas de mercado, que era um gráfico que mostrava o tempo de espera de um navio no porto de Xangai. Estava na lua, né? Tinha um spike enorme no gráfico. Por quê? Porque tem grande parte ali os portos funcionando parcialmente. Então, tudo isso acaba impactando, né, a todo tipo de comercialização de bens. E a gente sabe que a China está muito envolvida nas cadeias de valor, em tudo que é produzido no mundo. E isso acaba impactando o preço, né, de tudo no mundo inteiro, né? De boa parte aí dos bens. Então, em resumo, o consumidor deve esperar ainda, né, ver uma alta nos preços industriais de bens, né? Serviços está com uma alta grande porque as pessoas estão com medo do que vai acontecer, então a inflação está ficando disseminada, né? Mas o lado positivo é que tem algumas coisas que ele vai ver de fato queda, principalmente aí a energia elétrica, tá? A energia elétrica, o consumidor vai ver uma queda na conta de luz, porque aquela bandeira crise hídrica, né, por conta das chuvas, que já retomou já retomou a normalidade, né, o nível ali dos reservatórios, a conta de luz vai deixar de ter essa bandeira e vai voltar para uma bandeira bem menor, né? Eu acho que agora não sei se é amarela ou a própria verde, ou seja, vai ter uma queda na conta de luz aí para dar um pouquinho de fôlego para o consumidor.